Oi, então vamos fazer agora ciências sobre os calendários, tá? Que é nosso título. Essas atividades são na página 29 a 31. Então, calendários. Usamos o movimento dos astros para definir períodos do tempo como dia, semana, mês e ano. Entretanto, para registrar os acontecimentos e separar os eventos em passado, presente e futuro, marcando a passagem do tempo, precisamos de um calendário. Assim, podem dizer coisas como: eu nasci dia 15 de julho de 2009. Meu irmão nasceu 2 anos depois de mim. E ainda faltam 3 meses para as férias. O tempo passa para todos os povos e cada povo encontrou uma maneira de marcar a passagem do tempo. Observe o calendário de um dos povos indígenas brasileiros que vive no Parque Nacional do Xingu, localizado no Mato Grosso. No calendário estão representados os ciclos da natureza, como períodos de chuvas ou secas, reprodução dos animais, formação de frutos comestíveis, tempo certo para plantar e colher, melhor período para pesca e festividade. Então, vamos observar aqui neste calendário indígena. Os nomes dos meses estão em volta desse ciclo, né? Desse círculo que vocês estão vendo, só para vocês entenderem o período nosso hoje. Porém, eles não chamavam os meses como está aí, né? Janeiro, fevereiro. Mas eles marcavam o quê? Os melhores períodos para um plantio, para a colheita de uma fruta específica. Hoje nós temos aí tecnologias na agricultura que facilita a produção de alimentos o ano todo, né? Todo ano, porque a gente tem irrigação, né? Feita por meio da tecnologia, levar a água lá para o meio da terra, que não tem nenhum lago, nenhum rio ali nas proximidades. Por conta dessa tecnologia, né? Tem as estufas que produzem aí alguns tipos de alimento que só dá em alguns outros períodos do ano, dependendo do tipo, né, do alimento que precisa ou é mais quente ou é mais frio. Então, eles não tinham isso. Então, eles dependiam do período para ter determinados tipos de alimento, né, ou para plantação, ou a questão de animais, tá? Que é a época que tem mais animais, por exemplo, no caso de peixe. Então, o que eles faziam? Eles faziam esse tipo de desenho para observar e saber qual é o período que eles têm que fazer determinadas coisas, tá? Então, aí no texto embaixo vai dizer o seguinte: neste calendário indígena, os diferentes ciclos da natureza estão associados aos meses do ano, fazendo uma relação com o calendário gregoriano, que é o mais utilizado no mundo para facilitar sua interpretação. Originalmente, os povos indígenas não faziam divisão por meses em seus calendários com os nomes que conhecemos. Eles percebiam a passagem do tempo observando os ciclos da natureza e as mudanças do sol e da lua. Então, outra também questão que eles observavam muito era a questão do sol e da lua, tá? Muitos conhecimentos indígenas mesmo traziam a ideia de fases de lua, que é melhor para plantar, outra que é melhor para colher, tá? Que nesses conhecimentos davam a ideia de qual fase que tinha fase que não seria legal estar plantando ou colhendo, tá? Então, aí a gente tem na página seguinte, na página 30, os calendários representados nas imagens a seguir foram desenvolvidos na região que atualmente corresponde ao Egito, país localizado no norte da África. Por isso, são chamados de calendários egípcios. Então, eu vou pegar aqui a canetinha e nós vamos começar a marcar alguns pontos aqui, tá? Eles foram desenvolvidos considerando o movimento aparente do Sol e as fases da Lua, e cada ano tinha 365 dias, divididos em 12 meses de 30 dias. Os períodos de plantação, colheita e cheia dos rios também eram utilizados na representação desses calendários. Aqui no calendário estão egípcios, você vai marcar aqui o nome, tá? E o que eles faziam também? Observavam as fases da lua, os rios,
tá? Para poder aí entender os melhores dias para colheita, a mesma ideia dos indígenas. Porém, aqui eles já fizeram aqui, ó, um calendário egípcio criado há mais de 5.000 anos, esculpido em rocha no tempo de Karnak mesmo, Karnak. Então, vocês podem observar aqui que eles já faziam esses desenhos aí, marcando a passagem do tempo por meses. E observar também o círculo aqui, né? Esse círculo que também dá a ideia do ciclo, começa e termina tudo, que é a representação do calendário egípcio, que aqui tem os desenhos egípcios para simbolizar este calendário. Além desses calendários, no decorrer da história da humanidade, existiram vários outros tipos de representações de calendários e formas de organizar a contagem do tempo. O calendário que nós usamos. Diferentes povos inventaram diferentes calendários. Entretanto, na atualidade, a maior parte dos países usa o mesmo calendário, chamado de gregoriano. Esse calendário leva em consideração o movimento da Terra em torno do Sol e recebe esse nome porque foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII, né, que ele viveu de 1502 a 1585, mas ele estabeleceu em 1582. O calendário gregoriano apresenta 365 dias, divididos em 12 meses, e os meses podem ter 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que em geral tem 28. Então, vamos sublinhar aqui que esse é o calendário gregoriano, né? Então, esse calendário ele vai levar em consideração os movimentos de translação, né? O movimento da Terra ao em volta do Sol. E ele recebe esse nome por conta desse Papa que, né, fez esse calendário. E o calendário dele tem os 365 dias divididos em 12 meses. E esses meses, como é o nosso calendário, tem 30 e 31 dias, com exceção de fevereiro, que tem 28, tá? No entanto, a cada 4 anos, fevereiro recebe um dia a mais. Isso acontece porque o movimento de translação da Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, mas o ano gregoriano tem apenas 365 dias. As 6 horas que sobram a cada ano são somadas, formando um dia de 24 horas. Assim, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais. E os anos em que fevereiro tem 29 dias são chamados de anos bissexto. Então, marca aqui para tia essa parte, tá? Você sabia, no calendário gregoriano, começou a contar o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, no ano 1? A gente já falou sobre isso. Então, nós estamos no ano bissexto, né? Nós temos esse ano 29 dias. Então, a gente tem 366 dias este ano, né? O fevereiro tem 29, aumentou um dia a mais. Então, a gente não tem 365 dias. Então, olhando esse movimento de translação da Terra em volta do Sol aqui, vamos entender o ano bissexto. Então, este ano tem 366 dias, certo? Então, a partir do ano que vem, o ano vai começar neste ponto. Vamos dar ideia aqui. Começou neste ponto, certo? Aí, o que acontece? Ele vai dar uma volta completa aqui ao redor do Sol o ano que vem, dando um total de 365 dias. Mais 365 dias e 6 horas para conseguir chegar nesse ponto. Aí, no outro ano, ele vai dar mais uma volta completa de 365 dias, mas para chegar nesse mesmo ponto aqui, ele vai precisar de mais 12 horas, porque acumulou 6, mais 6 da outra volta. Então, acumulou 12 horas para chegar nesse ponto. Aí, no terceiro ano, o planeta Terra vai dar mais uma volta completa, mas para chegar nesse mesmo ponto onde eu marquei a setinha, acumulou aí mais 6 horas. Então, ele vai gastar mais 18 horas para ele conseguir chegar nesse mesmo ponto. Enquanto isso, nós estamos aí trabalhando no ano 365 dias. Aí, quando interar mais o quarto ano, que vai chegar a um outro ponto, quando chegar aqui nesse ponto,
o que acontece? Para ele conseguir chegar nesse ponto inicial, nesse mesmo ponto inicial, acumulou-se mais 6 horas, dando um total de 24 horas. Então, quando se acumulou aqui esses 24 horas para chegar aqui, o que acontece? Aí a gente inclui mais um dia no ano, que é esse caso desse ano que nós estamos vivendo hoje, onde fevereiro vai entrar com 29 dias e o ano tem 366. Então, este ano, até aqui chegou no ponto, né, e certo, e vai dar a sua volta completa este ano, para ela chegar nesse ponto que ela vai gastar 366 dias. Aí ela chegou nesse ponto e aí começa tudo de novo, novamente, nos outros anos. Então, esse fenômeno só acontece a cada 4 anos, por conta do acúmulo de horas. Então, por isso que no outro texto estava aproximadamente 365 dias. Por quê? Porque tem as horas aí a mais. Então, o acúmulo das horas forma-se o ano bissexto, que é este ano que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, vocês vão responder a página 31 de ciências e qualquer dúvida pode chamar a professora, certo? Beijinho e abraço.